This my shit. All the girls love me like this. She's the queen bee, the star. Ei, mulheres de voz! Hoje estamos... Gente, ao vivo, né? A dama tá aqui. Então vocês vão ter uma real experiência de como é a nossa gravação. Mas hoje a gente vai falar sobre resiliência. E a Bia, a gente já tava conversando sobre isso. A Bia falou que ela sente que ela não é uma pessoa resiliente. Eu e o Marco, a gente discorda. Sim, mas eu acho que eu sofro bastante. Mas resiliência não é você sofrer. Tá, vamos aos poucos. Primeiro, gente, pra quem não sabe, a gente tá aqui no nosso famoso Maquia e Fofoca. Maquiando e fofocando sobre um assunto que, enfim, perpassa a nossa história. E quando eu pensei sobre esse tema resiliência, foi muito numa perspectiva que... Esses próximos dois temas das próximas semanas, tá? Gente, vão ser, acho que, termos que banalizaram bastante. E resiliência eu acho que banalizou com o tempo. Virou um papo um pouco coach. Eu também acho. Só que tem o seu valor, essa palavra, e viver a resiliência, né? E aí eu fiquei pensando... Gente, não sei de onde surgiu essa ideia, mas eu fiquei pensando assim... Nossa, mas pra gente como mulher é muito cobrada resiliência. Tá tudo horrível, a gente tá sobrecarregada, cansada, exausta. Mas agradeça, né? Seja resiliência, vá lá, tá tudo bem, você resolve de outra forma. Ok, isso é bom. Mas eu acho que a gente não tem um momento, o espaço de tempo pra sentir também certas frustrações e agonias. E talvez essa seja a crítica que eu tava fazendo a mim mesma, e por isso que eu estava falando que eu não sou resiliente. Porque eu acho que quando eu dou um tempo pra sentir, ai caraca, não tá dando certo isso aqui do jeito que eu queria, eu já tô achando que eu não tô sendo resiliente. Mas é importante, né? Sim, eu acho que resiliência também, ela tá muito voltada pra esse estereótipo que foi criado de você passar pano, né? Então, seja resiliente, siga em frente e tá tudo certo. Só que tem o lado de ser resiliente e, como a Bia falou, nós mulheres aprendemos muito a sermos assim, mas também tem um lado que pode ser positivo pra gente. Então, quando a gente traz esse tema aqui, é até pra mostrar uma forma saudável de você conseguir ser resiliente. Não de uma forma, vou procurar no Google o significado da palavra e tentar fazer igual. Porque tem uma forma de você praticar essa resiliência sendo saudável com você. E não ignorando o que você tá sentindo ou as coisas que fazem sentido pra você. Sim. Então, gente, o papo de hoje, importantíssimo aqui, é para falar um pouco como a gente lida com a resiliência e o que a gente também avalia agora atendendo mulheres, se relacionando com mulheres, como que a gente convive com esse termo e as cobranças que tudo isso, né, que tem por trás disso. Pra ti, Elisa, como que é pessoalmente lidar com a resiliência? Eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito resiliente. Mas eu sempre confundi um pouco a resiliência também, de aceitar tudo e não reclamar, sabe? E eu acho que a resiliência, ela vem muito com essa questão de gratiluz. Gratidão e tal. E minhas primas, elas falam que eu sou muito a gratidão da família. Só que, ao mesmo tempo, eu sinto que isso tem mudado muito pra mim. Porque não que não sou mais grata a nada e nem a ninguém. Mas entender que você pode ser grata e você pode ser resiliente, mas que você não precisa ser assim o tempo inteiro. Então, acho que esses excessos, esse extremismo, pra mim tem feito menos sentido. E, ao mesmo tempo, tem feito mais sentido com a minha vida. Então, tudo bem eu estar triste e eu não querer viver isso, mas será que realmente eu vou conseguir não viver essa tristeza? E aí, acho que a resiliência, ela vem até como uma forma de acolher você. Então, eu estou triste e acho que a resiliência e resignação vem um pouco junto também. Explica o que é resignação. Resignação é você aceitar. Então, você aceitar aquilo que você está vivendo, aceitar uma situação específica. E é um pouco... A gente tem que ter cuidado para falar disso, porque você não aceita qualquer situação. Então, se você está vivendo uma situação de abuso, não é que você tem que ter resiliência e resignação. Sim. Mas se você está triste por ter terminado uma relação ou de luto, você pode se resignar de estar vivendo aquele momento e se acolher também. Então, acho que esses dois andam juntos. E aí, enquanto você estava falando, eu fiquei pensando muito nessa sociedade que a gente está vendo muito agora, que é dessa produtividade exacerbada.
parece, quando você me fala, que resiliência fica, então, no meio termo, sabe? Entre um lugar que a produtividade e essa produtividade excessiva que é cobrada, né? Ela teme que você vai aceitar tudo, você, então, vai ser a gratiluz, que é uma coisa que fala que a gente não tem que fazer. Porque se você aceita, é como se você tivesse, tipo assim, síndrome da Gabriela, eu vou nascer assim, vou morrer assim pra sempre, desse jeito. E não é sobre isso. Ser resiliente não é você aceitar e estagnar. E não querer perceber mudanças. É você aceitar a situação atual e, a partir da situação atual, entender o que você vai fazer frente a isso. Exato. Né? E da mesma forma que também não vai pro outro extremo, que eu acho que a produtividade já deseja, que é: se eu não consigo, eu já nem tento. Eu só vou se eu conseguir. E uma coisa meio que tudo ou nada. Então, quando você falou disso, me veio essa sensação de extremos. E a gente, na resiliência, utilizar um equilíbrio disso tudo. Eu sinto que é muito isso mesmo. De você conseguir... E eu acho que não só com a resiliência. Acho que qualquer outra palavra que a gente traga pra cá, a gente, como ser humano, leva muito por os extremos. Então, de tudo ou nada. E é algo que, com a resiliência, a gente está trabalhando isso aqui, mas para nossa vida. Então, eu sinto que é muito isso mesmo que você disse. E eu não sei se você vai conseguir se lembrar, mas de algum momento que você achou que estava sendo resiliente, mas na verdade você só estava tentando esconder debaixo do tapete o que estava acontecendo. Quando eu tive meu primeiro burnout na faculdade. Eu acho que é um bom exemplo. Todo mundo me falava assim: Bia, você tá passando dos limites. Bianca, não precisa fazer tudo isso pra provar algo. Eu falava: não, gente, tá tudo bem. Provar o quê? Exato. Eu sei, tá tudo certo. Eu só tô fazendo as coisas. Não precisa se preocupar. Sabe? A vida, ela tem suas dificuldades. Porém, eu só estou enfrentando elas. Né? Então, assim, eu ia passando por cima de tudo. Até que, infelizmente, veio aí o burnout. Aí eu falei: eita, eu não fui resiliente. Eu só realmente fingi que nada estava acontecendo. Eu fui pro oposto, eu fui pra não aceitação mesmo, que é ignorar, é negar. E acabei indo por um caminho, enfim, que aí sim eu tive que ter resiliência, né? Tipo, agora eu vou ter que tratar com isso. Infelizmente eu tô enfrentando um problema que é gigantesco. E eu vou ter que ser, acho que, generosa comigo nesse sentido. Porque eu podia só falar assim, de novo, ignorar. Eu podia falar assim, agora é o fim do mundo, nossa, olha como que eu sou terrível, péssima. Veio a culpa de uma forma meio grosseira? Veio. Mas, talvez, acho que nesse foi um exemplo que aconteceu significativo pra mim. E pra ti, já teve algo assim? Eu acho que... muitos momentos da minha vida. Eu não consigo lembrar um momento específico, mas pra mim eu levava isso muito a sério, sabe? Até porque falam muito isso e propagam muito essa ideia de resiliência ser algo até meio... eu quero falar doutrinária, mas é na questão até religiosa, sabe? Então, ser resiliente é algo visto como positivo. E ainda mais quando você é uma mulher resiliente é algo muito almejado, sabe? Pra se ser e pra se ter. Então, eu acho que em muitas relações assim, até amorosas mesmo, de eu saber que tá ruim e eu achar que eu tenho que continuar em uma relação assim porque eu vou conseguir mudar a relação. Então, aguenta mais um pouquinho, sabe? É porque ainda a pessoa não mudou completamente, você espera a mudança, mas às vezes tem um preço esperar essa mudança. E ser resiliente também tem um preço. Sim. Eu fiquei pensando muito também isso que você falou da religião, porque eu cresci numa família que vinha com a minha avó. E a gente... Sua família tinha uma religião específica? Não, cada um... A minha avó, parte de pai, é evangélica. Meu pai, ele é católico. Minha mãe é espírita. E minha avó, parte de mãe, era da Setionoye. Ou seja, gente... então era eu igual aprendi a viver. Perdão, gente, por barulho. Então, assim, gente, se tem uma pessoa que não tem tolerância religiosa, acho que só eu. Eu aprendi a viver com muitas dessas religiões. Mas... sobre a da Setionoye, que é da minha avó, par de mãe, foi muito interessante que ela cresceu me ensinando, que foi com quem mais eu convivi na infância, né? Que eu tinha que agradecer por tudo.
Ai, eu tenho dermatite atópica, pra quem não sabe. E aí eu me coçava, ela falava assim, não, mas minha filha, agradeça. Agradecer por quê, vó? Eu tô me coçando inteira, não tá legal. Não, mas agradeça, porque deve ter algo por trás disso. Eu ficava assim. Ah, eu acho que essa fala que você disse também tem algo por trás, tipo... Eu entendo, deve ter mesmo, mas... Tem a Caramba. minha genética lascada que me deu essa dermatite, sabe? Caramba. Horrível, é horrível ter. Então, por que eu tenho que agradecer? Uhum. Ai, mas pelo menos você tá viva e tá tendo... Não, se eu pudesse, eu não escolheria ter. Eu acho que é isso, sabe? Às vezes a gente pode também não gostar, sentir-se mal pelas coisas do jeito que tá, reclamar, e não é sobre isso que não... Isso não significa que a gente não tem resiliência por fazer isso. Uhum. Com certeza. Pelo contrário, a gente tá entendendo, aceitando a situação, e a partir daí a gente percebe, ok, agora o que eu vou fazer com isso mesmo? Sim. Tá, eu vou ficar só, ai gente, é muito terrível ter alergia. Não, eu vou ter que tomar meu remédio, fazer algum tratamento, um acompanhamento, evitar as coisas que me dão mais alergia. Aí eu posso ser um pouquinho mais resiliente. Eu concordo, eu acho que até pra ir mais finalizando, eu acho que a mensagem que fica desse podcast é entender como que a resiliência pode te ajudar. Então, como que a resiliência pode ser algo saudável pro seu dia a dia. E não ter aquela crença de resiliência de ser algo tóxico mesmo, de você ter que aguentar. E não descobrir como você pode aguentar, sabe? E acho que a vida não precisa se aguentar, né? Não precisa ser um peso. A constante de, nossa, eu tenho que ir sempre pro limite pra poder lidar com as coisas. E Elisa, você fez aí umas pesquisas. Sim. Como que foi pra te ver os estudos que estão fazendo sobre resiliência? Então, eu achei muito interessante, só que eu também fiquei um pouco chocada com o resultado de uma pesquisa específica, que lá eles entrevistaram crianças e adolescentes para trabalhar sobre essa questão de gênero e resiliência. E nessa pesquisa, eu acredito que é porque também não estava totalmente em desenvolvimento, então ainda tem a parte adulta, que eu acho que é onde isso mais afeta na prática. Mas pela pesquisa, eles conseguiram descobrir que não tem uma causa direta entre mulheres que são mais resilientes que homens. Mas Que não é inato. É, É o famoso, gente, não é inato. exato. Mas assim, a gente não tem uma pesquisa, tem muitas pesquisas. Sim. E a pesquisa que eu encontrei uns dados mais certinhos eram com adolescentes. E eu acho que é até uma forma da gente ver que isso é aprendido. Você não nasce sendo resiliente. E provavelmente quando a gente cresce, que a gente aprende aquelas falas, começa a praticar as falas que a gente tanto escutou. Então, realmente foi interessante ver que não teve uma influência em adolescentes e crianças, mas que ao mesmo tempo diz muito, né? Sim. Eu acho que a forma, na verdade, sabe o que eu acho? Existem formas diferentes entre o gênero ter que demonstrar essa resiliência. Né? Então, os homens, eles têm que ser resilientes no sentido de aguentam os trabalhos ferrados, tudo por conta desse status que é da eficácia. Seja eficaz e seja eficiente. Então, eu vejo um lugar de performance muito dessa masculinidade tóxica, uma certa resiliência. Ai, mas dói, nossa, mas eu tô triste, hoje queria conversar mais sobre isso. Seja resiliente, não, segue o baile. Que isso? Você tem que ser alfa, você tem que ser sigma e etc, sabe? Não. E já a gente como mulher, aguente tudo, pois você é uma mulher e você tem que dar conta. Você tem que dar conta de fazer as coisas. Mas a gente pode chorar. Mas a gente pode ir ao médico. Sabe? Tem uns negócios ali que são permitidos. Então eu acho que existem... Em todas as experiências, a gente é cobrada de forma... E isso também individualmente, né? Não só o gênero, mas a gente vai falar sobre raça, classe. Cada, né, uma dessas interseções, a gente vai ter que olhar de outro viés. Porém, tudo isso vai se somando. Para que hoje... Eu acho que a gente vá ou para uma resiliência muito tóxica, de gratiluz e vamos lá, tá tudo lindo e maravilhoso e eu ignoro as coisas e aceito o que vier. Ou um negócio assim, eu não sinto, eu nego tudo e só vou. Sim. Fecho os olhos e vou. Eu acho que a gente acaba perdendo uma coisa que é muito importante de todos nós. Uma coisa meio agora, gratiluz um pouco dela. Mas que é a humanidade. Que é isso, a gente sente, a gente pensa, a gente tem o nosso corpo, ele sinaliza coisas. Aí se comporta. Então, a partir daí, eu acho que a gente pode usar a nossa resiliência. Não precisamos sempre ir de um lugar de emoção, 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 e aí eu acabo
paralisada, aceito tudo, tá tudo bem, eu acabo amando sempre, ou num espaço de não sente, não pense. Sim, e eu acho que é algo interessante, inclusive, se vocês quiserem, a gente pode fazer um podcast sobre isso, que volta pra esse extremismo, né? Pra essa tudo ou nada. E acho que vai ser interessante a gente comentar sobre isso, porque eu vejo que é algo muito comum em muita gente que eu conheço. E eu não acho que isso seja só nas pessoas que eu conheço. Tem muito mais gente que também tem esse tipo de ideia. Perfeito. Mas é E isso, gente. Se vocês tiverem outros temas que quiserem trazer pra gente, mandar pra gente no @pod.mulherdevoz, no Instagram e no TikTok. Nossa, no último programa, eu falei assim, o Marcos também fez um corte porque uma coisa. Eu falei, ai, gente, pessoal do TikTok agora, que esse negócio de ficar acordando, dormindo 3 horas por dia. Porque, assim, começa aquela rotina tóxica. Eu fiz com a Mari. Aí eu falei, começa 4h30, acorda, não sei o que, aí vai dormir Aí o pessoal, eu coloquei alguma coisa assim nesse trecho, aí o Marcos colocou no TikTok, a menina no TikTok falou assim, meu Deus, eu ouvindo você falar isso com uma cara de palhaço. O negócio tá ali, ó, eu só vou jogando no TikTok as coisas, tá tendo no TikTok os vídeos lá, no Instagram também, então assim, os cortes são polêmicos. Ah, entendi. Mas a discussão que é profunda. Então, se você chegou até aqui, você está acompanhando essa nossa discussão. E aí, envia outros feedbacks pra gente que a gente quer saber também. Manda pra amiga, compartilha nos stories, marca a gente. E também, se você quiser mandar a tua história para fazer parte do nosso outro quadro, que a gente conta histórias de ouvintes. No último também teve uma história e tanto. Sim, que foi bem interessante essa história, mas foi bem... Não foi polêmica, pesada, foi pesada mesmo, né? assim. Densa. Sim, que foi sobre, né, a seita. Então manda também pra gente e segue a gente lá no @pod.mulherdevoz ou envie essas coisas todas pro nosso e-mail mv.mulherdevoz@gmail.com. É isso. Beijo, gente. Tchau. This my shit. All girls love to be like this. She's the queen bee, the star.